Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Hoje, em especial, a gente pede que Maria de Nazaré esteja conosco, nos envolvendo nas suas doces e suaves vibrações de amor. Que as marianas possam chegar até a nossa casa com toda aquela humildade, com todo aquele amor, aquela benevolência, e passar esse dia com a gente. Certa vez, Chico Xavier, em desdobramento, foi visitar Emmanuel. E quando ele chega próximo a Emmanuel, ele vê várias bolinhas coloridas no mundo espiritual. E ele fica curioso por saber o que era aquilo, e ele pergunta para Emmanuel: Emmanuel, que maravilha é essa? E Emmanuel fala: Chico, são as vibrações de amor de milhões de encarnados que nesse momento estão realizando prece e vibrando por amor por todos os necessitados. Chico responde: Emmanuel, eu sempre pensei que as vibrações viessem do plano espiritual para os encarnados, ou seja, de cima, né, para nós, do mundo espiritual, para nós. O Emmanuel diz: não, Chico, onde houver alguém ligado em preces, manda para cá as vibrações de amor que são armazenadas em jarros muito especiais e que beneficiam os irmãos necessitados, que chegam ao plano maior em difíceis condições, e também são direcionadas aos irmãos encarnados que passam por provações. Eis que e essa vibração que chega até nós, ela acontece também todos os dias às 18 horas, quando muitos corações de homens e mulheres, jovens ou idosos, no cair da tarde, quando o sol aqui na Terra, em especial no nosso Brasil, começa a se despedir e dá entrada para as estrelas e para as luas no céu. Nesse momento, os corações e os pensamentos se unem num só pensamento, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Essa oração, ela é tão comum e chega a tantos corações quanto o Pai Nosso. Ela caiu em domínio público, né? Como a gente costuma dizer depois de um tempo das músicas e dos livros. E não importa em que idioma ela é dita, não importa de que maneira ela é feita, em que lugar ela é feita, não importa se pelos católicos é dito Santa Maria, Mãe de Deus, ou que ele termine com amém, ou que ele diga: rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Isso não importa. O que importa é que ela é feita com o coração e ela vai para o coração de Maria de Nazaré. Mas quem é esse espírito Maria de Nazaré? Que pouquíssimas informações a gente tem a respeito. Quando a gente começa a buscar, a gente vê umas 8 citações, uns 7 comentários, coisas muito, muito breves em relação a ela. Interessante que quando eu fiz o estudo de Allan Kardec, se fosse para fazer de Amélie, eu teria o mesmo desafio, porque quase não tem informação da figura feminina. Não sei se é porque está sempre perto de um homem tão grande quanto que a gente não tem essas informações. Mas Maria de Nazaré, de acordo com o livro Religião dos Espíritos, o Emmanuel traz para a gente uma definição bastante interessante. Ele diz para a gente o seguinte, que Maria de Nazaré era humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Então, Emmanuel define Maria de Nazaré como humilde, mas também como forte ao mesmo tempo. Pobre entre os pobres, mas ela também era frágil como lírio, coisa que não dá para a gente imaginar, Maria de Nazaré frágil. E o Tim e Vanessa, que são uma dupla lá de Minas Gerais, e que tem umas músicas belíssimas, eles dizem que o seguinte: ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade,
Ó Senhor, seja a tua vontade, serva sou de todo amor que me cabe. Então, as referências que a gente tem de Maria de Nazaré são muito breves, mas, ao mesmo tempo, são muito profundas, né? Então, quem é esse espírito? Maria foi muito mais do que isso. Foi um espírito abnegado, foi um espírito amoroso, foi um espírito que se sacrificou também para viver toda aquela existência. E nesses encontros com Jesus que a gente vem fazendo, que a gente já falou de alguns espíritos, e hoje é o dia de falar de Maria de Nazaré, ela tem um diferencial com os demais. Maria de Nazaré conviveu com Jesus do começo ao fim, da sua chegada aqui na Terra até o momento do Calvário. E ela foi muito importante durante todo esse tempo, porque quando ela recebe a notícia de que ela iria ser mãe, isso muda a vida dela. Maria de Nazaré era uma jovem como outra qualquer, que tinha os seus desafios, que tinha sua família, que tinha suas questões, mas que elas não nos são ditas. Não sabemos por que ela foi escolhida. Dentre tantas mulheres, por que teria sido Maria escolhida para conceber Jesus? Mas se a gente voltar lá no tempo, se a gente for lá na Galileia, se a gente for lá em Nazaré, a gente pode ver Maria. A gente vê Maria na sua casa, com a sua mãe Ana, trabalhando. Ela gostava muito da sua família e ela tinha muito cuidado com os seus, então ela sempre ajudava as pessoas da sua família. E ela tinha o hábito de adorar a Deus, hábito esse que nós deveríamos ter também. Então, quando ela estava ali fazendo os afazeres domésticos dela, ela estava louvando, ela estava agradecendo, ela estava cantando, ela estava tentando essa conexão com Deus o tempo inteiro. E num belo dia, num dos seus momentos lá de afazeres domésticos, ela tem uma sensação diferente e ela começa a ver uma luz muito próxima dela, uma presença espiritual muito próxima dela, e essa luz vai crescendo, vai aumentando. Ela pensa em chamar a sua mãe, mas eis que surge diante dela Gabriel, conhecido como Anjo Gabriel. E ele diz para ela o seguinte: Maria, eis que conceberás no teu seio e darás à luz a um filho. E o chamarás com o nome de Jesus. Ele será sempre grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então, Maria recebe a notícia da gravidez. E naquele momento que ela recebe a notícia da gravidez, ela não fica preocupada que ela teria um menino. Nossa, eu queria tanto uma menina e eu terei um menino. Ela não fica preocupada se ele vai precisar ter um quartinho colorido, se ele vai precisar ter um carrinho diferente, se ela vai precisar sair da maternidade com uma bolsa cheia de coisas, não. A Maria não se preocupa com nada disso, porque como serva de Deus, ela entende o que está acontecendo naquele momento e ela responde: eis tua serva, sirva-te da sua vontade. Esse conceito de servidão que a gente tem aqui na Terra, ele ainda é muito negativo, né? Em função até dessa grande mancha que a gente tem da escravidão, principalmente aqui no Brasil. Mas o conceito de serva para Maria era diferente. Era de se colocar à disposição, de se livrar dos seus conceitos e dos seus preconceitos, das suas vontades e dos seus desejos, para se colocar à disposição. E é isso que ela faz desde o começo. Ela se coloca à disposição de Deus nessa missão. Nós, mulheres, não aquelas que têm no ventre os filhos ou que pegam para criar, na roça é muito comum a gente falar fulano pegou para criar, né? Ou que pega para criar lá um menino ou a menina, que são as mães. Não, as mães são aquelas que se comprometem com a missão de educação do espírito. E essa missão de educação do espírito, ela é muito desafiadora, porque nós, mães, sabemos quem nós recebemos na nossa casa. Podemos até não dizer que lembramos disso, ou até nem queremos lembrar quem são esses, mas nós sabemos quem esses são, que chegam para nós com seus desafios, com as suas conquistas, e que nós temos a necessidade
e o compromisso de orientá-los na nossa existência. Então, todas nós, mães, que assumimos esse projeto de educação de espírito, somos espíritos missionários na Terra. E aqui, no Livro dos Espíritos, no capítulo 10 das Ocupações e Missões dos Espíritos, na questão 582, Allan Kardec pergunta para os espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos dizem: é sem contestação possível uma verdadeira missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo dever é que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. A Joana de Ângeles tem uma fala sobre família que, para mim, me marcou desde o primeiro dia que eu li, que ela é muito significativa, que ela diz que família é a primeira referência de sociedade que nós temos. Então, se ela é a primeira referência de sociedade que nós temos, no momento em que nós estamos nesse agrupamento, nós temos a responsabilidade com cada um desses membros da nossa família, em especial daqueles que vêm como nossos filhos. Por isso que os espíritos falam aqui que a gente não tem ideia da responsabilidade que a gente tem. E se nós somos essa referência de sociedade, a partir do momento que nós saímos do micro para o macro, a nossa responsabilidade só aumenta, porque nós vamos levar para fora aquilo que nós vivenciamos dentro da nossa casa, aquilo que nós aprendemos e guardamos como valores. Os psicólogos dizem que é necessário que as crianças sejam muito estimuladas, principalmente até os 7 anos de idade, porque é naquele momento em que ela está retornando, que ela está voltando, que ela está fazendo aquela conexão com o corpo e que ela está como uma esponjinha. Tudo aquilo que a gente fala, que a gente ensina, que a gente fala sim, ou que a gente fala não, que a gente fala pode, ou que a gente fala não pode, a criança absorve de uma maneira que chega a ser assustadora. Quando a gente vê ela reproduzindo algumas coisas, pode ter certeza que ela viu aquilo em algum lugar, que alguém mostrou para ela ou que ela viu alguém fazendo. Então, já começa nesse processo de educação do espírito. E os espíritos continuam falando aqui: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Então, o compromisso é de levar esse espírito pela senda do bem, independente das dificuldades que nós tenhamos na nossa vida, sejam de ordem material, sejam de ordem moral, sejam de ordem espiritual, eu tenho um compromisso com esse espírito, de mostrar para ele o caminho do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada que o torna propício a todas as impressões. Ou seja, ele tem condições de receber tudo isso. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. A partir daquele momento em que eu me comprometi com Deus, que eu receberia um dos filhos dele no meu lar, eu me comprometi com ele que eu seria sua serva também. Eu me comprometi com ele de que eu faria o melhor para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, eu não posso cuidar só do jardim da minha vida. Eu preciso regar, semear e adubar o jardim da terra do outro. Então, quando ele fala aqui que muitos homens deixam de cuidar dos jardins dos seus filhos para cuidar dos jardins do seu, eles não entenderam. Eles não entenderam, eles acharam que eles estavam tendo um brinquedo dentro de casa, que é bem bacana, esse negócio de botar lacinhos, de botar fitinha, de botar o shortinho lá para jogar bola, é bem bacana, mas não é um brinquedo, é de verdade. Fala, anda, e quando não fala, não anda, ainda assim tem um espírito ali e que precisa da educação. E ele continua falando: e se este vier a sucumbir, se os pais vierem a sucumbir, por culpa dele, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhe estava ao alcance para que ele se avançasse na senda do bem. Há muitos anos atrás, eu escutei uma história numa reunião pública na Casa de Jesus, que era uma história do livro Reformador, que falava a história de um rapaz que ele tinha sido preso e que ele estava no momento do julgamento. E a mãe dele estava assistindo e ela chorava copiosamente por estar vendo o filho naquela situação, que ele seria detido. E ela pede para ir lá se despedir do filho. E o filho, é bem simbólica essa história, e o filho, quando a mãe chega para abraçá-lo e beijá-lo, ele vai e morde a mãe. E
E no texto falava, né, na história do reformador falava, que ele responsabilizava ela por tudo aquilo que ele era naquele momento. É claro que nós temos o livre-arbítrio, é claro que nós temos a oportunidade de fazer as escolhas e de seguir os nossos caminhos, mas o que ele sinalizava ali é que quando ele chegava em casa com uma borracha, com um lápis que não era dele, ela fazia vistas grossas e não falava nada. Quando ele chegava em casa com uma fruta da quitanda, ela não perguntava se o dono da quitanda tinha dado a fruta ou se alguém tinha comprado. Então, ela foi cúmplice dele nesse momento, e descumpriu com aquele compromisso, né, que a gente assina com Deus quando a gente resolve ser pai e mãe. E aí os espíritos, o Kardec continua perguntando aqui, no item seguinte, se são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram. Não, eles não são responsáveis por isso, porque quanto piores forem as provações do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior é o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do bem. Essa semana foi uma semana de enxurrada de más notícias para a gente aqui no Brasil, né? Não satisfeito em estarmos vivendo essa loucura de pandemia, que a gente, essas questões todas da vacina, e aí eu não vou entrar no mérito disso porque não nos cabe, a gente teve notícias muito tristes, e ontem foi um dia, e anteontem, muito difícil, quando a gente escuta falar do que aconteceu no Jacarezinho, que a gente pode chamar isso de chacina. Esses espíritos que estão ali, e que muitos acham bacana o que tem acontecido, e eu não estou julgando, porque vai do entendimento de cada um, eles tiveram uma mãe. Porque todos nós, para chegarmos aqui na Terra, independente da nossa condição intelectual ou moral, todos nós precisamos de uma mãe para reencarnar. E eles também reencarnaram através de uma mãe. Pode ter sido uma mãe que não tenha cuidado deles? Pode, mas também pode ter sido aquela mulher que saía muito cedo de casa e que ia trabalhar para poder dar o sustento, para que o filho tivesse a oportunidade de estudo que ela não conseguiu ter. Então, a gente não deve fazer julgamento desse tipo de situação. Ao contrário, se esse espírito não deu conta, o que eu posso fazer por esse outro? Talvez eu não tenha oportunidade de chegar próximo e dar uma comida, um emprego, a oportunidade do estudo, mas eu tenho a oportunidade da oração. Eu tenho a oportunidade de, como disse Chico na história inicial, de fazer as bolinhas coloridas e essas bolinhas coloridas irem até esse espírito. Então, Maria de Nazaré, quando recebe Jesus, ela sabia dessa missão. E ela não precisou do livro dos Espíritos e nem do Evangelho, de nada disso. Porque ela é um espírito que já tinha evoluído o suficiente para poder viver aquela história daquele jeito. Para poder ser a mãe daquele que depois viria trazer tantos ensinamentos. E as lembranças que a Maria de Nazaré tem de Jesus são as melhores. Ela lembra do momento em que ele acolhia todas aquelas pessoas que passavam perto dele com muito amor. Aqui no Boa Nova, Humberto de Campos fala, logo no final do livro, de uma lembrança que ela tinha. E ele fala assim, peraí, gente, deixa eu só... Fiz tantas marcações. Ela relembrava do seu pequenininho, olha que interessante, porque a gente entende Jesus e a gente vê Jesus como esse espírito já com 30 e poucos anos, que desencarnou, que passou por uma série de situações, mas a gente não consegue ver Jesus como Maria de Nazaré vê, esse pequenininho, né? De jeito nenhum. Então, Jesus teve esse momento também, é porque para nós, a gente fala com Jesus de uma maneira diferente da que Maria fala. Maria fala meu filho, e a gente mal consegue falar meu irmão quando a gente fala de Jesus. E ela lembra dele nesse momento em que está ali no Calvário, passa um filme enorme na cabeça dela de tudo aquilo que está acontecendo. E Humberto de Campos conta para a gente da seguinte maneira: relembrava o seu Jesus pequenininho, como naquela noite de beleza prodigiosa, em que recebera nos seus braços maternais. Ela lembrava do primeiro beijo, ela lembrava do primeiro carinho,
ela lembrava da casa singela que eles foram morar, da sinceridade das afeições de Jesus, do lago de Genezaré. Ela lembrava dele adorando, dele amando, dele trabalhando, dele erguendo outros espíritos através dos ensinamentos que Deus tinha deixado para ele. E Maria de Nazaré cumpre de maneira completa, magistral, o seu dever, que os espíritos nos dizem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item o dever, o seguinte, que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, o dever é lei da vida. E Maria de Nazaré entendia perfeitamente que o dever que ela tinha nas mãos, a missão que ela tinha que cumprir. Tanto é que, quando ela vê Jesus ali naquele momento, no momento da crucificação, ela olha para Jesus e fala: meu filho bem-amado. E vê essa situação difícil de passar. Só que Jesus tinha um olhar muito diferente do dela para a situação. E ele olha para ela e olha para João, que está ao lado dela, e fala para ela: mãe, eis aí o seu filho. E olha para João e diz: filho, eis aí a sua mãe. Porque ele entende que a paternidade e a maternidade vão muito além dos laços consanguíneos. Porque o compromisso da educação, uma vez estabelecido, ele vai para todo mundo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, uma da escola e outra da nossa escola de evangelização. Quando a gente está na escola, que a gente vê, quando nós fomos alunos ou enquanto professores, está aí o Alan, que é professor, assistindo a gente, quando a gente vê algum dos alunos fazendo alguma coisa que não é correta, o que a gente faz? A gente fala com ele, não interessa se ele é da nossa turma ou ele não é. A mesma coisa acontece na escola de evangelização, quando está toda aquela criançada correndo, a pré-mocidade chegando, aquela confusão toda. Se aquela criança está fazendo alguma coisa que não é correta, qualquer evangelizador vai lá falar. Porque naquela hora somos todos nós pais e mães de todos eles. E era assim que Jesus entendia, e foi por isso que ele fez esse sinal para Maria de João ali do lado dela. E João fica super emocionado com essa situação. O tempo passa, João vai embora, mas ele não esquece daquele momento que ele viveu ali, e ele vai se instalar lá em Éfeso. Em Éfeso, as ideias do cristianismo estavam muito fortes, estavam muito presentes, né? As almas estavam muito devotadas. E o que ele faz? Ele retorna para encontrar Maria. E quando ele vai encontrar Maria, ele fala de tudo aquilo que estava acontecendo lá em Éfeso, para que Maria soubesse que o evangelho de Jesus estava sendo ali plantado. E ele vai e convida Maria para ir ficar com ele. Maria já tinha bastante idade naquela época, e ela vai viver com Jesus. E a casa onde eles vão viver começa a ser chamada de Casa da Santíssima, porque eles começavam a ver Maria de Nazaré como uma santíssima. E as pessoas iam lá buscar o conforto, iam buscar o consolo, iam buscar todos os auxílios, e eles iam lá tentando atender a cada um deles. E eis que um belo dia, Maria está ali, e eles chamam ela de Mãe Santíssima, e chega um espírito para ela e a chama de minha mãe. E ela tem um rompante de emoções diferentes naquele momento. O coração dela começa a bater diferente, ela começa a sentir diferente. E ele diz para ela que ele tinha chegado ali para fazer companhia a ela. Era um hóspede anônimo, que não tinha dito o seu nome, mas ele pede para que ela vá para os braços dele. E quando ela vai para os braços dele, que ela vê as mãos de Jesus, ela identifica nas mãos de Jesus a úlcera que ele tinha nas mãos por conta de ter ficado ali preso
no madeiro. E ela discretamente olha para os pés dele e fala: meu filho, as suas úlceras. E ela fica muito feliz com aquele retorno. E Jesus vai, consola, conforta, envolve, mata aquela saudade que ela vinha sentindo. E ele diz para ela: sim, minha mãe, sou eu. Eu venho buscar-te, pois meu Pai, que estás no meu reino, a quer como rainha dos anjos. Então, Jesus retorna para buscar Maria e a chama de rainha, rainha dos anjos. E é interessante que no livro Memórias do Suicida tem um capítulo que fala do Hospital Maria de Nazaré. Porque esse espírito que, quando esteve aqui na Terra, cuidou tão bem dos encarnados, faz o mesmo com os desencarnados. No mundo espiritual tem um hospital que recebem todas aquelas pessoas que não dão conta de estar encarnados e se suicidam. E é de lá que vem as Marianas, que a Fernanda falou na prece inicial e que eu falei aqui no início. As Marianas são espíritos, assim como Maria de Nazaré, que estão ali para cuidar das dores desses espíritos. Então, no Memórias de um Suicida, vem relatando como é realizado esse trabalho, como são acolhidos esses espíritos, porque nada mais são do que crianças levadas e teimosas, que a mãe diz para não fazer as coisas, e que vai lá e faz, e se machuca, e se fere, e que precisa ser cuidado. Então, Maria de Nazaré, quando retorna para o mundo espiritual, ela retorna e abre esse hospital, né? Ela abre esse hospital, parece uma coisa, não, né? Vamos cortar faixas, não, mas é muito além disso, né? E logo depois desse retorno, desse encontro dela com Jesus, que ela vai voltar para o mundo espiritual, ela pede para os espíritos que estão ali envolvendo ela naquela passagem, naquele momento, que ela possa passar por todos os caminhos onde ela esteve. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler o Boa Nova, porque eu ainda não sou capaz de falar como Humberto de Campos, mas eu ainda não sou. Ele diz assim: experimentando a sensação de se estar afastado do mundo, desejou rever a Galileia com seus sítios preferidos. Bastou manifestar a sua vontade que os espíritos a levaram ao lago de Genezaré. Ela reviu os quadros onde seu filho esteve, observou a paisagem, notou Tiberíades, lembrou de todos os momentos da natureza, lembrou de Jesus cantando o mais belo poema de vida e de amor para a humanidade. Ela começa a caminhar por ali e ela começa a ter lembrança de tudo isso. E ela chega no momento onde ela vê um grupo de espíritos muito necessitados e ela sente a angústia desses espíritos. Ela começa a orar, a fazer as preces, cheia de sofrimento e de confiança. Eram pessoas de mais idade, eram jovens, eram mulheres, eram muitas crianças que estavam ali. E ela chega perto de uma menina que diz assim: foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada de rosto desencarnado e macilento, que ela lhe disse ao ouvido: canta, canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. E eu vou pedir para essa menina, que não é a menina da história, para que ela cante nesse momento. Abre o áudio. Eu amo de coração a doce mãe de Jesus, que nos manda lá de cima o amor que ao Pai conduz. Dai-nos agora e sempre, Maria de Nazaré. Dá ao som do Evangelho, alegria e muita fé. Eu amo de coração a doce mãe de Jesus, que nos manda lá de cima o amor que ao Pai conduz. Abençoa a nossa escola, que deseja te exaltar, que aqui sempre se queira aprender e ensinar.
Eu amo de coração a doce mãe de Jesus, que nos manda lá de cima o amor que ao Pai conduz. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade. Fecha seu áudio, Dan. Ela não conseguiria nunca entender essa emotividade que ela estava vivendo. E ela continua a cantar cada vez mais alto e mais forte. E o grupo de espíritos que estavam ali naquele momento em sofrimento também começou a cantar junto com ela. Por isso, quando ouvires o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, lembre-se que ali estará a presença da Mãe Santíssima de Maria de Nazaré. Essa música que foi cantada pela Maria Flor, que também é Maria, é a música que nós conhecemos na evangelização do nosso Centro Espírita da Casa de Jesus como o hino da nossa escola de evangelização, que se chama Maria de Nazaré. Então, eu desejo que Maria de Nazaré possa estar com todas as mães, não só hoje, como sempre, que ela possa envolver a cada coração que se prontificou desse momento tão desafiador aqui na Terra de transição, de semear amor, de semear esperança, de semear alegria e de semear luz. Então, que todas as vezes que a gente elevar o nosso pensamento a Maria de Nazaré, que a gente possa vibrar por todas as mães, por aquelas que não deram conta da sua tarefa, por aquelas que estão chegando, por aquelas que estão partindo, por aquelas que estão tentando, por aquelas que estão conseguindo. Porque todas são mães da mesma maneira. E não existe ninguém que seja mais ou menos mãe. Não existe mãe solteira ou mãe casada. Existe mãe. E é isso que interessa para Jesus. Então, que Ele nos abençoe, que Maria esteja nos nossos lares sempre e que a gente tenha um feliz viver de Dia das Mães. Não só o dia, né? Mas que a gente tenha um feliz viver de mãe nessa existência.